Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma mentoria, exatamente, é isso aí. E vai te ensinar o porquê que você fica procrastinando e não consegue realizar nada daquilo que você quer. Ficou interessado? Então vamos lá comigo falar com Nara. Tudo bem, Nara? Como vai? Tudo bom, Rosane? Tudo ótimo. Me conta um pouco desse teu trabalho que ajuda Uhum, tantas pessoas. Como que funciona? ok. Bom, eu vou falar rapidamente sobre mim, Rosane, um pouquinho, né? Eu trabalhei muito tempo no meio corporativo, com mais de 20 anos de experiência como gestora de RH. E como gestora de RH, eu sempre gostei muito de ensinar. Quando eu tinha alguma demanda maior na minha área, eu estava com falta de alguém na minha equipe, eu trazia alguém de outra área que estava com disponibilidade. Normalmente essas pessoas acabavam gostando muito da área. E quando tinha alguma oportunidade, eu acabava trazendo elas para o RH. E ensinava tudo do zero para elas. E atualmente eu tenho pessoas que eram da minha equipe, que são gestoras de RH, que são gestoras geral de empresas. E além dessa vontade que eu tenho de ensinar, eu também sou especialista na parte comportamental. Eu tenho formação em programação neurolinguística, em coaching, coaching de emagrecimento, mentoria, enneagrama e vários outros cursos, né? Então eu pensei, para que ficar com tudo isto só para mim, né? Eu preciso compartilhar isto, né, com as outras pessoas. Eu saí de uma empresa que eu trabalhava, e daí quando eu saí, eu comecei com um processo de mentoria e mais alguns trabalhos na área de pessoas. Surgiu uma oportunidade interessante no mercado, eu voltei para o mercado, mas eu continuei com o trabalho de mentoria. E atualmente eu estou com esse trabalho de mentoria e alguns outros trabalhos na área de pessoas. Inclusive, elaborei um curso que é Vença a Procrastinação, que está na plataforma da Hotmart. Tá, e como é que a pessoa pode vencer isso? De que Uhum. maneira? E por que que ela é assim? Por que que ela é assim, né? Porque o que que ocorre, né? Por que que eu botei procrastinação, né? Porque nas mentorias é recorrente essa situação da procrastinação. Só que quando a gente vai ver a procrastinação, ela é muito mais profunda, ela é só a porta de entrada. Porque daí na procrastinação entra a falta de merecimento, a baixa autoestima, a autossabotagem, as crenças limitantes, né? Porque assim, o procrastinador ele não é um preguiçoso, né? Ele não faz porque ele não consegue fazer. O preguiçoso não faz e não se importa com isso, fica muito bem, muito tranquilo, né? E o nosso cérebro, ele está acostumado a trabalhar no modo de pouca energia. Então, quando tu tem que fazer algo novo, ele não quer, né? Ele fica resistente, porque ele quer ficar ali na zona de conforto dele, né? E normalmente as pessoas também, elas querem a perfeição, né? E quando a gente começa algo novo, a gente não começa com ele perfeito, né? A gente precisa de treinamento, precisa de repetição até ele se tornar perfeito. Tem aquela frase, antes feito do que perfeito, né? Então começa a fazer, começa do jeito que dá e depois vai aperfeiçoando isto, né? O procrastinador, como eu disse, ele não faz porque ele não consegue fazer. E falando de procrastinação, é interessante a gente falar do nosso cérebro. Nós temos três cérebros, que é o reptiliano, ou primitivo, o límbico, ou emocional, o neocórtex ou o racional. Então, começando ali pelo reptiliano, né? Que é o cérebro lá dos homens das cavernas, dos nossos ancestrais, que trabalha lá no modo de sobrevivência. E nesse cérebro está os nossos medos, medo da pobreza, da morte, da velhice, da doença, da crítica, rejeição, fracasso, de não ser aceito, de não ser amado. E normalmente as decisões nesse cérebro, elas são inconscientes. Então, esse cérebro, ele fazia muito sentido na época dos nossos ancestrais, mas não faz mais sentido atualmente. Então, Uhum. nós temos o segundo cérebro, que é o límbico, ou o emocional, como o próprio nome diz, é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos comportamentos. Ele libera a oxitocina, a dopamina, né, que é o hormônio do prazer. E nós temos o neocórtex, que é o nosso cérebro racional.
né? Então, nesse é onde a gente toma as decisões, onde a gente tem o raciocínio lógico, a gente tem a criatividade. E o neocórtex, o racional, ele precisa dominar os outros dois cérebros, né? Por exemplo, se eu quero comer um chocolate, eu quero comer 2 quadradinhos de um chocolate, e o meu cérebro emocional diz, come todo chocolate, come todo chocolate. E eu como todo chocolate. Então, o meu cérebro emocional, ele venceu o meu cérebro racional. E se ele vencer muitas vezes, ele vai tomando conta. Então, o cérebro neocórtex, o racional, precisa vencer o outro cérebro, ter na maior parte das decisões. Então, ele tem que conversar com esse cérebro, dizer, eu vou comer 2 quadradinhos de chocolate, porque eu quero ter saúde, porque eu quero emagrecer, porque eu quero usar aquela minha calça que não me serve mais, porque eu quero botar aquele meu biquíni de lacinho, porque no verão eu quero desfilar na beira da praia, linda, maravilhosa. Então, ele tem que argumentar. E falando no cérebro, nós precisamos falar da neuroplasticidade. No passado, se pensava que a neuroplasticidade, ela nascia pronta. Atualmente a gente sabe que não, que a gente pode formar novos caminhos neurais. Então, o nosso cérebro é como se tivesse uma grama no cérebro. Então, a gente vai passando, vai passando, vai passando. Cada vez que vai passando, vai começando a fazer um caminho. Então, essas passadas são os nossos comportamentos. E quando a gente termina de fazer o caminho, nós conseguimos adquirir um novo hábito. Tudo é que interessante. E nós temos, como que é formado o hábito? É um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento e que se transforma num hábito. Os hábitos, eles são responsáveis por 40% das nossas atitudes diárias. Então, 40% está no automático, né? A gente nem percebe que está fazendo. Como criar, então, um novo hábito? Como educar? Como criar um novo hábito? Bom, como criar um novo hábito? Nós vamos ter que conversar com esse nosso cérebro racional, né? Porque entra também aí, Rosane, as nossas crenças, né? E mais essa situação que o nosso cérebro quer trabalhar economizando energia, né? E a gente precisa ver, assim, o que está por trás de um hábito ruim, né? Por exemplo, o prato de comida. Tu serve o prato de comida e come todo o prato de comida porque tu tá com vontade de comer, ou porque quando tu era criança, os teus pais te ensinaram que o certo era comer toda a comida. Você viu o prato de comida, colocava para ti e tu tinha que comer toda essa comida. Então, aquilo ali para ti passou a ser verdadeiro, passou a ser uma crença. Daí hoje, quando tu é adulto, tu come toda a comida, mesmo que tu não esteja com vontade. Por quê? Porque aquilo ali para ti é o certo, né? Então, nós temos aí a autossabotagem, que dificulta que a gente crie um novo hábito, né? Porque a autossabotagem são escolhas inconscientes, né? A autossabotagem é atrapalhar a si mesmo, né? É um ataque a você mesmo. Então, quando começa a autossabotagem, tem um diálogo interno. Na programação neurolinguística, a gente chama de diálogo interno. Então, começa aquela vozinha na tua cabeça, né? Vou pegar aquele mesmo exemplo, dizendo, come todo chocolate, come todo chocolate. Então, tu vai ter que conversar com essa vozinha, dizer, não vou comer todo chocolate. Por quê, né? Porque eu quero ter saúde, porque eu quero usar aquela calça, porque eu quero usar aquele biquíni, né? E também é muito interessante quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo, visualizar. Porque o visualizar vai ter mais facilidade de alcançar os teus objetivos, né? O visualizar com sentimento. Porque, assim, o visualizar simplesmente com o cérebro é um pensamento positivo. E o pensamento positivo, ele não consegue realizar os teus sonhos, tem que ser com o sentimento, indo um pouquinho para o lado da física quântica, né, mais
já voltando, né? Então, tudo acontece na nossa mente, né? Então, Sim. nós temos que interromper, para interromper ali um padrão negativo, né? Para a gente poder adquirir um novo hábito que esse padrão negativo está tentando nos impedir. Uma respiração mais profunda nos ajuda, o questionar, né, conversar ali, ter o diálogo interno, fazer uma reflexão. E na Barra de Axe tem uma frase que se costuma usar muito, que é bem interessante, que é ponto de vista interessante. Interessante, ponto de vista. É somente um ponto de vista. E essa frase, a gente parece assim até meio ridículo, né? Mas a gente usando essa frase, a gente consegue quebrar. A gente quebra aquele pensamento negativo que está ocorrendo. Tá, mas E aí eu te pergunto assim, ó, quando a pessoa está mais na emoção, ela a razão não existe para ela, ela está tão perturbada com problemas, enfim, ela não consegue mais raciocinar. Como é que faz essa transição? ela vai ter que parar, né? Ela vai ter que parar, ela vai ter que pensar, ela vai ter que respirar, e daí para tentar conseguir voltar. E se ela não consegue, através da respiração, através do questionamento, através de uma reflexão, ela não está conseguindo, então eu acho que é o momento, eu penso que é o momento dela procurar alguma ajuda. Alguém que ajude ela a conseguir a realizar esses novos hábitos dela, que o emocional dela tomou conta. Então, o emocional tomou conta. Então, o emocional dela está gritando. E o racional dela está falando baixinho. Então, ele não consegue, né? Ele não consegue competir com o emocional. Então, ela precisa que alguém ajude ela para ela poder equilibrar e depois o racional tomar conta, né? Se não tomar conta, porque é claro que a gente não vai ser sempre racional, né? Não tem como, mas na maioria das vezes ser racional. Uhum. Como é que tu ajuda essa pessoa nesse Bom, sentido? tem a mentoria, né? Que normalmente as pessoas fazem de 10 mentorias. Se a pessoa acha que precisa de mais mentoria, faz umas 15. E tem algumas que gostam de continuar com a mentoria e fazem assim uma vez por mês a mentoria. Nessa mentoria, então, tem técnicas que nós vamos fazer para descobrir quais são essas crenças limitantes que estão levando o emocional tomar conta, quebrar essas crenças limitantes, né? E também tem técnicas para conseguir alcançar as metas, tipo a meta SMART, né, que tu vai estratificar ali toda a tua meta, como, porquê, onde, né, que vai te ajudar a alcançar a tua meta. Temos técnicas, né, por exemplo, a técnica Pomodoro, né, que vai te ajudar, vai no início do dia, faz uma relação ali de tudo que precisa fazer de atividades no dia, faz 3 períodos de 25 minutos, descansa 5 minutos entre eles, toma um café, toma uma água, vai no banheiro. No quarto período, daí descansa 30 minutos, um período maior, que daí vai ser um período de recompensa, que tu vai fazer algo que tu gosta. Então, assim, o cérebro gosta de recompensa, né? Então, ele está fazendo ali um trabalho que ele não quer fazer, que ele considera chato, porque ele tem que gastar energia, ele não quer gastar energia, mas daí eu vou dar uma recompensa para ele. Então, ele começa a gostar, diz, não, né? Vou ganhar uma recompensa, daí a gente começa a marcar o que foi feito, daí ele começa a ficar motivado, olha só, tudo que eu consegui fazer hoje, né? E aí vai vendo os resultados, e assim vai mudando gradativamente. Olha que Gradativamente, interessante, né? exatamente, né? Uhum. É um passo de cada vez, não vai assim no primeiro momento transformar tudo, né? Mas vai indo, né? Aos pouquinhos vai indo. E também é bem interessante incentivar os bons hábitos, né? E dar uma parada no mau hábito, né? Dificultar o mau hábito. Tem no livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, do autor Sam, ele diz que ele queria aprender a tocar violão.
Só que ele pegava e deixava o violão dele dentro do armário, no fundo do armário. Até ele ir lá pegar o violão dele, já tinha desistido de pegar o violão. Então, o que ele fez? Ele pegou o violão e pendurou na sala. Quando ele queria tocar o violão, ele ia ali, pegava o violão. Então, facilitou. Ele gostava de fazer exercícios. O que ele fazia? Ele dormia com a roupa da academia, deixava o tênis lá da cama, levantava, botava o tênis e saía. Eu não durmo com a roupa da academia, mas eu deixo a minha roupa prontinha no lado da minha cama. Porque se eu levantar de manhã, olhar a temperatura, pensar na roupa que eu vou colocar, ir no meu armário, procurar roupa, provavelmente já desisti de ir para a academia. Então, eu deixo a roupa pronta, coloco a roupa, coloco o tênis, escovo os dentes e vou para a academia. E também, além disso, dificultar o hábito ruim. Por exemplo, eu gosto de assistir série. Pego e tiro as pilhas do controle remoto. É uma boa. Isso vai dificultar. Eu vou lá, tenho que botar pilha. Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, acabo desistindo. Gosto de ficar nas redes sociais, no WhatsApp, tem ferramentas que tu pode bloquear por períodos. Usa essas ferramentas, que daí vai dificultar que tu vá para as redes sociais e fique ali, né, perdendo um tempão. Quando viu, perdeu 1 hora nas redes sociais. A maioria das nossas crenças limitantes nós adquirimos até os 7 anos de idade. Durante a vida a gente vai adquirindo outras, mas normalmente as crenças mais profundas é até os 7 anos de idade. Porque, assim, na escola é um ótimo lugar para adquirir crenças limitantes, né? Com os professores, com os coleguinhas. Então, assim, quando eu ia para a escola, eu adquiri muitas crenças limitantes que hoje em dia eu me dou conta, né? Só que eu percebo que isso continua. Meu filho está na escola, está na 6ª série, e eu percebo que isso continua ocorrendo, né? A forma como os professores falam com os alunos, ou a forma como corrige os alunos, né? Tem alguns professores que já agem de forma diferente, né? Incentivando. E essas crenças, elas, durante a vida, a gente vai criando outras crenças limitantes, né? Isso atrapalha bastante, né? O que mais tu acha interessante falar E nós sobre esse temos tema? também, a gente pode falar assim, que na programação neurolinguística a gente fala que o mapa não é o território. Então, assim, o que passa dentro da nossa cabeça, normalmente não é o que ocorre lá fora. Né? Porque às vezes a gente está pensando mil coisas, e só que não está ocorrendo aquilo, e nem as pessoas estão pensando aquilo. E, no entanto, a gente está ali, né, sofrendo por antecedência de algo que provavelmente nem vai se realizar. Então, É assim, se verdade. teu mapa está funcionando, ok. Mas se não está funcionando, vamos fazer novos mapas, né? Vamos criar novas crenças que não são limitantes. Crenças fortalecedoras. Sim, isso é importante. Eu acho que essa visão que tu trouxe, assim, né, de criar hábitos. E tem algumas crenças que eu acho que é interessante a gente eu citar elas, né? Que nós temos assim várias crenças, né? Não sou bom o suficiente, não consigo aprender, tudo precisa ser perfeito, não mereço sucesso, tenho dedo podre pro amor. Então, uma pessoa ela pensa que nenhum homem presta. Então, quando ela vai procurar alguém para se relacionar, quem que ela escolhe? Alguém que não presta, porque ela acredita que todo homem não presta, né? Sim. Eu não consigo ser organizada, sou muito velha para isso. Esse tempo eu me peguei pensando assim, tô muito velha para isso. Eu disse, opa, que isto, né? Olha só o que eu tô pensando. Então a gente tem que estar sempre também se monitorando, né? Porque o cérebro é o nosso melhor amigo, mas também é o nosso pior inimigo, né? Tem que estar sempre cuidando ali os nossos pensamentos, né? Os ricos não entram no céu. Então, quantas pessoas a gente conhece que ganharam muito dinheiro, né? E perderam tudo, né? Então, são crenças limitantes, autossabotagem, né? Que a pessoa acaba, né, fazendo ali uma autossabotagem. Eu queria saber, para encerrar o nosso bate-papo, qual dica que tu dá para a pessoa que está procrastinando? Por onde ela poderia começar a fazer alguma coisa? Eu penso que ela pode começar com umas técnicas, né? Tentar essas técnicas de dificultar o mau hábito, né? Tentar a técnica SMART, a técnica Pomodoro, a respiração.
E se ela perceber que ela não está tendo evolução como ela gostaria de ter, então ela buscar uma ajuda, né? Buscar uma ajuda com uma mentoria, ou se ela achar que tem que buscar uma ajuda com um outro profissional, com um psicólogo, né? Então ela pode avaliar o que ela acha melhor para ela, ou conversar com esses profissionais e ver o que ela acha melhor nesse momento da vida dela. Tá certo, então, muito obrigada, então, por essa oportunidade de ter vindo aqui dividir com a gente um pouco desse teu trabalho, que com certeza vai ajudar muita gente que está Eu que te precisando. agradeço, Rosane.